Vamos lá, leitura longa. Se você não trouxe Bíblia, fixa os olhos aqui na tela aqui. Mas se você trouxe Bíblia, olha para a sua Bíblia. Talvez a palavra é um pouquinho diferente, uma palavra talvez mais fácil aqui, que eu estou lendo na tradução linguagem de hoje, mas dá para entender bem na sua Bíblia. Então vai me acompanhando, não se distrai agora, gente. Bíblia, leitura da palavra. Deus já está falando, quem crê nisso? Vou falar aqui, Deus já está falando. Pega isso, não desvia, não se distraia, volta para a leitura da palavra. Vamos lá, Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Olha para mim, só um minuto, uma pausa aqui, bem rapidinho. No momento que eu estou lendo o texto aqui, o texto que eu estou lendo, o texto vai falar de 7 dias aqui. Estou colocando um prazo aqui de 7 dias, segundo o texto está falando. Eu crio um imaginário, lendo aqui, eu crio para que você entenda o que está acontecendo aqui. Olha, pegar aqui uma família, né? O meu irmão aqui, a família aqui do meu irmão ali. Tenta imaginar, os inimigos estão vindo, é isso que eu estou lendo. E aí, você pega na mão da sua esposa e fala, bem, vamos embora, vamos sair daqui. Aí você está à procura de um lugar para esconder a sua família. Desespero, eu não sei para onde eu vou agora. E aí você acha uma cova aberta. E você fala, vamos entrar aqui, vamos ficar aqui. Só que eu estou falando de 7 dias, só no texto que eu estou lendo, só na parte que eu estou lendo aqui. Acha um buraco, uma pedra, tem um buraco escuro. Você fala para os filhos, entra e fica quieto aí. Entra a esposa, entra todo mundo, e você entra ali. Só que não é um dia, não tem luz, não tem uma cama, não tem nada, é um buraco. O desespero, porque os inimigos estão vindo. Quem está me acompanhando aqui? É isso que eu estou lendo, o desespero. Mas olhe para cá um instante. Jesus é o nosso esconderijo. É isso que eu quero falar hoje. O desespero nos leva aí para uma cova, um buraco. O chão abre, você perde o chão, você se afunda. Mas olha, preste atenção. Aquele que habita no esconderijo vai descansar. É isso que eu quero ministrar aqui hoje, tá bom? Vamos lá, segue comigo, segue a leitura aqui comigo. Os outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse, tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou, foi ao encontro dele, para o cumprimentar, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora, que o povo estava me abandonando aqui, indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor.
Quem está comigo aqui me acompanhando aí? Não se desvia, vamos lá, fica firme comigo aqui, ó. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e fará chefe deste povo. Alguém pode dizer amém? Vamos pedir a Deus que fale conosco? Vamos consagrar esse momento? Olhe para cá um minuto, olha aqui. Vamos consagrar esse tempo aqui? É rápido demais esse tempo, vai passar daqui a pouquinho, acaba. Mas vamos separar esse tempo para a palavra? Vamos dar prioridade à palavra? Vamos? Curva a cabeça, fecha os olhos assim e fala para Deus: eu te entrego esse tempo que eu estou aqui. Fala para Ele aí: Senhor, eu te entrego a um tratamento, eu te entrego a um processo de cura aqui. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu te entrego esse tempo, eu quero consagrar ao Senhor. Fala para Ele: eu preciso desse tempo. Fale mesmo para Ele: Senhor, eu preciso desse tempo com a palavra. Que meu coração não se desvie agora. Usa o pastor para falar. Vamos lá, comece a orar. Pai, em nome de Jesus, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a Tua palavra. Longe de mim toda tristeza agora, longe de mim todo cansaço, Senhor, em nome de Jesus. Que o meu coração esteja debaixo de um ânimo, de entusiasmo, Senhor, e que a palavra do Senhor agora, ela ganhe um espaço aqui, que a Tua palavra agora possa ser derramada agora, ela possa ser transbordante na nossa vida, a ponto de que saiamos daqui dizendo: Deus me deu uma palavra hoje, fala conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí, né? Glória a Deus. Gente querida, quando nós não temos os recursos necessários, quando você não tem muita saída, não tem o que fazer, quando você está enfrentando uma situação que, se você pudesse fazer alguma coisa, você até faria, mas há situações da nossa vida que todo o dinheiro não ajuda, que toda a capacidade nossa não ajuda. E nesse momento, quem tem essa confiança em Deus, quem tem essa experiência de milagre, de alcance do Senhor, quem já viveu algo com Deus, já teve uma experiência. Alguém aqui já teve uma experiência com o Senhor? Alguém aqui pode dizer que Deus é real? Aqui Deus é real? Quem já experimentou isso? Apesar de que o chão abre, acredita nisso? A situação é tão, às vezes assim, parece que o chão abre. Olha, mas preste atenção: os que confiam no Senhor permanecem para sempre. O chão abre, não é brincadeira não, a perna da gente bambeia. Agora imagina uma pessoa que não tem essa experiência, que não confia em Deus dessa maneira. O chão abre, ela é engolida, ela se perde completamente, ela não sabe o que vai fazer, ela se perde. Eu pedi uma palavra para Deus, eu clamei a Deus nesse tempo. Nós estamos passando na minha família, nós estamos passando um período difícil. Assim, não está fácil, não é fácil, né? Minha mãe está na UTI. Minha mãe agora em novembro fará 90 anos. E a gente vai ver a mãe no hospital, né? E cada dia é uma surpresa, né? Cada dia você chega e tem dias que parece que você apanha no hospital. Você se apanha, parece que você fica assim. E essa semana foi assim, porque o médico falou: olha, nós vamos fazer exames na sua mãe, porque tem alguma coisa aí que... eu e a Andréia, os outros irmãos também.
E aí a gente fica aflito, né? Você vê que, meu Deus, está acontecendo aí, né? Aí o médico falou comigo, o médico falou, olha, sua mãe tem um problema. Sua mãe tem um aneurisma. Na hora assim, eu até olhei para ele assim, né? Eu falei, isso eu já sabia. Ele falou, o senhor já sabia? Eu falei, sim. Faz 6 anos que a minha mãe tem um aneurisma na aorta. Aí ele falou assim, dona Adélia é forte. Faz 6 anos. Ele falou, então nós teríamos que correr com ela para São José dos Campos, para uma cirurgia, que ela não vai resistir. Aí eu falei, não, porque em setembro de 2019, essa foi a notícia que eu recebi, que a minha mãe tinha um aneurisma, que a minha mãe não resistiria às horas de cirurgia, e o médico falou para eu levar para casa, para ela ficar em casa. E ele falou, mas já faz 6 anos. Ele falou, 6 anos. Aí ele disse, então, só que o aneurisma está se rompendo. Eu baixei a cabeça na hora, não é a notícia que a gente quer ouvir. Ela está fazendo hemodiálise. E você ouve isso, o chão abre, você fica... A semana eu chorei, Deus deixou eu chorar, chorei bastante, chorei tudo que eu podia chorar. E o duro é a própria mãe falar, né? E a minha mãe, ela é terrível. Aí minha mãe falou, Vanderlei, filho, a mãe está indo embora. Vontade de falar assim, eu repreendo essa palavra. Não posso falar, né? Fiquei quieto. E minha mãe é mais cruel ainda, minha mãe é terrível. Aí minha mãe, e Vanderlei, eu quero que o meu velório seja na Metodista. Essa é a minha cabeça, está pensando. Ai, gente, eu falar para vocês aqui, eu dou risada, mas eu chorei demais. Eu pedi a Deus uma palavra. Posso compartilhar com você? Palavra de hoje. Ensina-me a confiar em Ti. Você pode falar isso comigo? 1, 2, 3. Me ensina, Senhor, me leva a isso. O chão abre debaixo dos nossos pés. Essa imagem da criança ali, não sei se você consegue ver o que eu vi. Eu vi. É como se a criança estivesse falando assim, pai, pega, hein? Pai, não brinca não. Segura aí, olha o pezinho dele. Ele não tirou o pé do lugar para você ver, ó, ele não pulou. Pai, segura aí. E aí nesse momento, Deus, segura a minha vida. Ensina-me a confiar em Ti. Um erro que a gente comete, e você vai ler no texto claramente isso, você vai ver isso no texto, é você achar que tem controle de alguma coisa. E aí, quando é tirado essa sensação de controle, que escapa dos seus dedos e você não tem o controle, você se perde. O desespero vem porque você percebe que tudo que você achava que podia fazer não vai adiantar nada. É nesse momento que você precisa saber, eu vou esperar em Deus. Todos os dias da vida da minha mãe vão se cumprir. Todos. Essa palavra do médico foi quinta, a palavra da minha mãe foi sexta, e hoje é domingo. Todos os dias. Se houver uma segunda-feira, aleluia, todos os dias, mas nele confiarei. Ensina-me a confiar, de maneira que o chão que se abriu sobre os meus pés não me engula, não me destrua.
Me ensina a confiar de maneira que eu ainda fique de pé. Que eu ainda fique de pé, que eu suporte. Eu celebrei um casamento ontem. Eu não quis nem falar para a noiva o que estava passando, para não deixar a noiva mais angustiada, que os noivos ficam angustiados nesse momento. Imagina eu falar para eles, pega um pastor de estepe. Deixa um pastor reserva lá para, se caso acontecer alguma coisa. Mas todos os dias vão se cumprir. Todos os dias, né? Nós, quando lemos, a gente critica Saul, mas Saul, ele viu algo ali que é terrível. Ele falou assim, o povo começou a me abandonar. Nessa hora o chão abriu, eu fiquei sem chão naquela hora. Então eu imagino o pânico que dá no coração quando você começa a ficar sem saída e parece que o tempo está acabando, né? Então nós precisamos aprender, Senhor, me ensina a fechar os olhos, me ensina a confiar, me ensina, Senhor, a andar, me ensina a continuar, mesmo impossível de continuar, me ensina, Senhor, me dá uma força que ninguém tem, uma força que me ensina isso, a andar dessa maneira, andar numa dimensão que mesmo que tudo esteja acontecendo, permanecerei firme no Senhor. Amém? Pode me ajudar? Fala para a pessoa lá assim, Deus está falando com você. Vamos lá, vamos estudar. Algumas coisas que a gente tem que superar, gente. É um processo doloroso, é um processo de tratativa com a nossa vida, não é brincadeira não. É um processo que parece que, não sei se você já viu moer cana, vocês não são da roça, mas moer cana passa uma vez, depois você volta, passa de novo, às vezes é assim, às vezes você está nesse processo de ficar passando ali naquela, não é brincadeira não, é dolorido, mas Senhor, ensina-me a confiar em Ti. Vamos lá, algumas coisas a gente tem que superar, nós temos que saber lidar com isso, porque é assim mesmo que funciona. Primeira coisa que quero falar com vocês é o tempo, gente. O tempo é, você não sabe nada, a gente não entende isso. Quando eu falei para o médico, doutor, faz 6 anos, ele ficou assim, falou assim, Dona Adélia é forte. Você sabia que existe o tempo dos outros, o nosso tempo e o tempo de Deus? Vou explicar para você o tempo dos outros. Você deveria anotar isso, Você não deve andar pelo tempo dos outros. Você devia escrever isso. Como é que é o tempo dos outros? Preste atenção. A pessoa chega em você e fala assim, você não vai casar não? Larga Deus, pô. Sai de mim. Não vai casar não? Não está na hora de casar não? Aí você casa. Vai ter filho não? Eu vou ter hora que eu quiser ter filho. Não tem nada, paga minha conta. Vai ter. Aí você tem um filho. Não. Está na hora de vir os netos. A casa já está lotada. Café está caro. Esse é o tempo dos outros. Olhe, preste atenção que eu estou pregando. Não ande no tempo dos outros. Não ande na empolgação dos outros. Não ande nos outros soprando. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Ouviu isso? Tem o nosso tempo. O nosso tempo. O problema do nosso tempo é que gera em nós um controle, a gente acha, então a gente fala assim, não, amanhã, a Bíblia diz assim, não deveria falar isso, você não deveria falar isso, amanhã iremos, amanhã faremos, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, amanhã iremos ou faremos.
Eu tenho vontades, não tenha dúvida que eu tenho vontade. Mas cuidado, porque esse tempo cronológico nosso aqui, nos dá um sentimento de que nós temos o controle, preste atenção. Por isso que gera frustração. Por isso que a Bíblia diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, porque você está andando no seu tempo, mas não vem, mas não melhorou. Você fica assim, você fica entre tempo, só que é seu tempo. Agora existe o tempo de Deus. Ensina-me a confiar no teu tempo. E esse tempo, olhe bem para cá, é conhecido como o tempo certo, o tempo favorável. Olha, se alguém aqui receber essa palavra profética, olha, esse tempo já está determinado. Não importa o que aconteça, não haverá um atraso da parte de Deus na sua vida. Se Ele tiver que retroagir, Ele retroage, porque é o tempo que Ele determinou para todas as coisas. E agindo Deus, quem impedirá? O Senhor determinou. O Senhor determinou. Olha, gente, nós precisamos confiar dessa maneira. Alguém está ouvindo isso aqui? O Senhor determinou. Coloca a sua vida nesse tempo de Deus. É o tempo que Ele vai abrir as comportas. Ele que vai abrir. É o tempo que a resposta virá. E a resposta que vem no tempo é a resposta certa. É um cuidado que Deus já tem de antemão. Ele já tinha preparado para quem esperar nele, no tempo dele. É perigoso, porque não esperar esse tempo vai te levar à loucura, a fazer o que você não deveria fazer. Não faça, não fale, fique, espere. Espere. Lá no Recanto, eu contei isso aqui, eu não lembro quando, mas já faz algum tempo já que eu contei essa história aqui. Lá no Recanto Carisma, nós precisávamos comprar as portas do banheiro. Nós fizemos um banheiro lá, 2 banheiros, grudados ali, bem próximo ali da cozinha, para o pessoal da cozinha. Então o pessoal do retiro, que vai trabalhar na cozinha, tem um banheiro deles, com chuveiro, com tudo. Montamos ali para eles não terem fila, né, ficarem ali e tal. Eu fui comprar a porta do banheiro. Cotei, procurei, pesquisei, achei um lugar metade do preço. Falei: Deus, isso é de Deus, isso é de Deus. Fui lá comprar, cheguei lá, só que uma porta era esquerda, a outra era direita. Aí fui comprar, o cara falou: só tem a esquerda. Eu falei: tá, mas e quando chega isso aí? Ele falou: 40 dias. Não dá, 40 dias não dá. Olha só, gente, quando eu não sei o que fazer, Vanderlei, quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho a solução, eu fico parado, eu fico calado. Eu fico assim, ó. Porque eu aprendi que Deus vai fazer alguma coisa. Voltei para casa, comprou? Não. Fui na obra, o pedreiro comprou? Não. Aí o pedreiro falou: mas precisamos da porta. A gente precisa da porta para acabar aqui, precisa da porta. Se não tiver a porta, a gente não consegue acabar. Passou outro dia, comprou? Não. Fui andar as lojas para ver se achava igual, nada. O pedreiro comprou? Não. Voltei na loja, na mesma loja. Voltei na loja e falei: olha, eu vou levar a esquerda. Aí ele falou assim: por que você não leva as duas? Eu falei: rapaz, você falou para mim que era 40 dias. Ele falou assim: não, mas aquele dia. Vamos entrar no sistema hoje para ver? Era terça-feira. Aí ele entrou no sistema e falou assim: te entrego as duas na quinta. Aí eu falei: rapaz, mas você falou para mim faz uma semana que era 40 dias. Ele falou: então, mas aquele dia. Olhe para cá, olhe para cá. O tempo é de Deus. Hoje, eu acordei e não vi o sol, mas o sol está lá.
Hoje eu não consegui ver. Estava cinza hoje, não estava? Mas amanhã você não sabe como vai ser. Espere mais um dia. Espere mais um pouco. O salmista diz: esperei com paciência, nada como um dia depois do outro. Esse é o tempo de Deus na nossa vida. Eu quero ler esse texto para você. Daniel capítulo 2, versículo 21. Alguém está acordado? Vocês estão acordados, mas estão bocejando. Vamos lá. Daniel 2. O pessoal aí de trás está acordado? Daniel 2, 21, 22. Olha de quem eu estou falando. Eu estou pedindo para ele: ensina-me a confiar em ti. Olha de quem eu estou falando. Ele muda os tempos e as horas. Que coisa. Que coisa. Minha mãe fez hemodiálise na quinta-feira. E nós temos aqui nosso irmão Sérgio. Nosso irmão faz hemodiálise segunda, quarta e sexta. Gente, não é brincadeira. O Sérgio é um homem forte. O Sérgio é muito querido nosso aqui. Arrebenta ele, deixa ele assim, cansado, hemodiálise. Eu cheguei quinta-feira, minha mãe estava fazendo hemodiálise. Ela falou para mim assim: eu não sei quem eu sou. Aí o médico falou: ela está variando às vezes. Fui para casa triste. Sexta-feira eu voltei lá. Voltei, ela estava fazendo hemodiálise de novo. Gente, eu quase briguei com a máquina. Fiquei parado de frente para a máquina, com raiva da máquina. Falei: o que está fazendo aqui? Isso de dia. Fiquei abatido. Aí minha mãe, a mulher tirou a máquina, eu fiquei ali com um pouco, ela falou assim: eu não estou sabendo quem eu sou. Puxa, eu fui para casa, gente, sem brincadeira. Tinha que voltar à noite. Voltei à noite lá. Cheguei lá, minha mãe está falante, falou até de velório. Não devia falar, mas falou. E tinha um número na máquina lá, eu não entendo aquela máquina, mas tinha uns números na máquina, e um número lá estava baixo, baixou bem assim o número. Eu fiquei apavorado, fiquei olhando para a máquina e chamei uma pessoa lá, muito gente boa demais, um atendimento demais, gostei demais do atendimento lá da UTI. E aí ele veio assim, o rapaz lá, veio, eu falei: olha, você desculpa, eu sei que talvez você não possa, mas é que eu estou um pouquinho aflito por causa desse número da máquina ali, porque ontem estava alto o número, agora está baixo o número lá. Ele falou assim: é assim que tem que ficar. É assim que tem que ficar. Sua mãe está bem, Dona Adélia é forte. Hoje ela até sentou e brigou com as enfermeiras. Vai ela mesmo, está viva, ela, é a Adélia, a baiana, deve ter dado uns tapas. Você entende o que eu estou pregando, não? Ontem estava ruim. Ontem estava difícil. Me ensina a confiar. Me ensina a confiar. Eu quero ir dormir hoje confiando. Eu quero ficar assim. Eu quero. Porque vai se cumprir a vontade na nossa vida. Para tudo. O tempo certo na nossa vida é de Deus. Então ele diz: ele muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Vamos lá, segunda coisa: perder apoio.
Gente, olha, eu já fiz muita coisa, sem ter condições de fazer, apenas por causa de apoio. Pessoas que olharam e falaram assim para mim: Vanderlei, fica calmo, vamos embora, dá aquele tapa nas costas. Eu ia falar para você dar um tapa nas costas, mas você vai acordar a pessoa, não faz isso não. Mas aquele tapa nas costas que a pessoa fala: vamos embora, vai dar certo, vamos, fica firme, vamos juntos. Na hora você vai, a pessoa não vai, mas vamos embora, vamos firme. Gente, tudo que a gente precisa às vezes é apoio. Você não imagina quantas pessoas perderam, apenas, gente, não foi falta de capacidade, não foi nada, só faltou um apoio. Saul a gente critica, mas ele falou assim: eu percebi que o povo estava me abandonando. Pô, naquela hora você fica sem chão, você olha e você queria muito é um apoio. Eu recebo, olha, independente do que eu estou vivendo, eu recebo pessoas, mandam WhatsApp para mim: pastor, ora agora, fulano, parente meu, está no hospital. Na minha sala tem um sofá ali, na hora, eu estou assim, se eu deixar passar 5 minutos, eu esqueço. Na hora eu falo: já vou orar agora. Eu não gosto dessa mãozinha do WhatsApp, não gosto, não manda esse negócio para mim não. Se dá um ar de que você está falando que vai fazer, e não vai fazer nada. Na hora eu falo para a pessoa: já vou orar agora aqui, agora. Já dobro o joelho ali e começo a orar. Às vezes, não anota isso não. Ih, está no YouTube, né? Vai dizer que eu faço as coisas aí. Não, aí sabe o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou orar mesmo, né? Aí eu dobro o joelho, eu aperto para gravar no WhatsApp. Aí eu estou orando, estou gravando no WhatsApp. Não vai falar que eu faço essas coisas, hein? Aí eu gravo no WhatsApp a oração e mando para a pessoa. Ela ouve a minha oração. Sabe o que eu estou querendo dizer para ela? Eu estou com você nessa. Olha, eu imagino, tá bom? O que a pessoa, quando ouve, quando vê, sente. É como se alguém segurasse na mão dela e dissesse assim: sozinha você não está não. Você pode falar para alguém assim: você não está sozinho não. Não está não, fala. Puxa, gente, nós precisamos ser esse tipo de gente. Apoio é tudo, é tudo. Alguém que fale para você. Às vezes eu acordo assim, eu olho, de madrugada tem alguém dizendo assim: estou orando por você. Puxa, gente, meu Deus, saber que alguém está apoiando você, né? 2 Coríntios, quero ler esse texto com você. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Nós tínhamos que ser uma igreja assim, gente. Nós tínhamos que ser. Nós temos que aprender isso. Não é fácil confiar dessa maneira quando o chão abre. Mas se alguém segurasse na nossa mão e dissesse assim: fica firme. Não corre não, não foge não, fica firme. Muitas pessoas teriam a história mudada, transformada. 2 Coríntios 4, 8, 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos. Nossa, com essa voz que você falou. Vamos lá? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos. Uau! Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. A Nova Bíblia Viva fala assim: não somos abandonados. Não somos. Nós somos uma igreja. Amém? 3, anota aí comigo. Ficar sem saída. Ficar sem chão, ficar sem saber o que fazer. Ficar sem saber o próximo passo. Ficar sem... Alguém aqui foi orar, não sabia nem que orava? Só eu? E como eu gosto de orar em línguas, eu começo a orar em línguas, porque tem hora que eu não tenho palavra para falar, não tenho.
Aliás, uma coisa que eu faço quando eu estou em deserto, quando eu estou passando luta, é ficar calado. Não sai uma palavra boa da boca, eu fico quieto. Estar sem saída, gente, embaralha tudo. Embaralha tudo. Cuidado, gente. Cuidado nesse momento que você olha para os lados e aí você quer ser Deus da sua vida. Samuel disse: você fez uma loucura. Olhem bem para mim, olha aqui. Deus continua sendo? Deus continua sendo? Deus. Esse ensina-me a confiar em Ti é fechar os olhos diante do que você está passando e declarar, porque a boca fala do que o coração está, e a nossa fé, ela está na nossa boca e no nosso, é falar, com os olhos fechados. O sol não apareceu, mas nós vamos falar e afirmar: o nosso Deus se assenta no alto e sublime trono, e Ele reina para sempre, Ele vive para sempre. Eu estou sem saída, Deus não. Quando a palavra veio para Daniel, preste atenção, a palavra foi assim, o anjo que falou. O anjo falou: Daniel, não foi Deus não que atrasou, fui eu. Estava tendo uma guerra, estava tendo uma blitz, teste do bafômetro na JK, demorei por causa disso, passar ali, então uma guerra, demorou um pouco, mas Deus não. Deus, Ele continua com o controle dEle, o tempo dEle. Nada vai deter o Senhor. Quem pode dizer amém? Olha, nada vai deter o Senhor. Estou sem saída, mas o Senhor não. Ele tem a saída, Ele tem o escape, Ele tem a porta, e quando Ele abre, ninguém, e quando Ele fecha também, ninguém abre, porque o tempo é de Deus. Ficar sem saída, cuidado com isso. Abacuque 3, 17 e 18. Eu posso pedir para você ler comigo esse texto aqui no telão, pode ser? Pessoal de trás, põe o óculos. Vamos lá, olha aqui para a tela aqui. Vamos ler juntos esse texto, Abacuque 3, 17 e 18. Vamos fazer isso como um decretar na nossa vida? Vamos declarar isso? Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda... Vamos, igreja. Vai. Aleluia. Aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, eles falaram assim: e se Deus não nos livrar, e se Deus não nos livrar, fique sabendo, nós não vamos dobrar. Porque se Ele não vai livrar aqui, Ele tem uma saída. O 4º homem já estava lá dentro. O 4º homem já estava lá dentro já. Alguém acredita nisso? Ensina-me a confiar dessa maneira. Senhor, quando eu não tiver mais saídas, eu olharei para o Senhor. Eu vou fazer esse exercício na minha vida. Elevo os meus olhos para os montes. Deus está falando com alguém? Amém. Vamos terminar? Vamos lá. Vamos aprender aqui algumas coisinhas. Vamos estudar juntos a ação dessa criança aí. Pai, me pega, me ajuda aí, me ensina. A hora que eu pulo, a hora que eu saio do lugar aqui, me ensina a confiar em Ti. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou terminar rápido aqui com você. Primeira coisa, não confie em você. Fala para alguém isso assim, ó, não confie em você. Não confia. Aqui começa o erro de Saul, hein? Aqui, ó. Olha, ele falou, preste atenção, ele falou, estou lá no texto. Olha o que ele falou. Aí pensei.
Alguém está anotando? Deveria anotar isso. Ó. Os seus pensamentos vão dirigir suas ações. Você deveria anotar isso. Esse é um momento, cuidado, é perigoso, porque diz o Senhor: os meus pensamentos não são os seus. Imagina a minha mãe, está ali, eu estou com a minha mãe, ela fala assim, eu acho que ela ficou assim meio sem jeito de falar, porque eu sou pastor aqui na Carisma, mas ela fala mesmo, ela falou assim: Wanderley, meu velório eu quero na Metodista. Na minha cabeça, falei, vou ligar para o pastor da Metodista. Que ligar o quê? Não morreu? Não, peraí, que história é essa? Que isso? Não, vou celebrar a vida. Olha, perigoso, não confia em você, que você acha que você está... Não põe ponto onde Deus está colocando, vírgula. Não, calma, respira, chora, pode chorar não quer, chorar é seu, chora, chorou, respira. Agora diga, eu confiarei em ti, não é em mim, Senhor, estou perdido aqui, não sei nem se eu vou, não sei, estou perdidaço aqui, mas os meus olhos estão em ti. Alguém pode dizer amém aí? Mas os meus olhos estão em ti. Esperei com paciência e ele se inclinou para mim. Hoje o sol não saiu. Ele estava lá. Eu não consegui ver. Mas eu sei que tem um Deus. Ele é o sol da minha justiça. A minha estrela da manhã é o Senhor. Não confie em você. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho. Olha, qual que é o caminho certo? É o dele. Não confie em você. Não confie em você. Não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você quiser confiar e continuar esperando e ver o que Deus vai fazer, não confie em você. Gente, a tristeza profunda, a depressão da alma, o choro, ele pode alterar você. Ensina-me a confiar em ti, mesmo quando não há uma gota de alegria no meu coração. Em ti me alegrarei. Alguém entende que eu estou falando de algo espiritual? Não é físico? Não é emocional? Ainda que a alma esteja um caco. Me alegrarei no Espírito. É um gozo no Espírito. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Não confie em você. Não faça isso. Vamos lá, segue comigo aqui. Nós temos que aprender. Já vimos que a gente tem que superar, agora a gente vai aprendendo, vamos estudando aqui, vamos aprendendo essas coisas. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe. Eu não entendo nada, gente, não entendo. Tem médico que a pessoa sabe, eu não entendo nada. Eu fico olhando para aqueles aparelhos, não sei se está bom, se está ruim. Mas eu sei que o número do aparelho lá baixou, o número baixou. E ela tinha acabado de fazer hemodiálise, eu fiquei assim, Senhor. Chamei o rapaz veio. Eu falei, olha, fala para mim, o que
por que ontem estava alto aquele número lá, e agora está baixo ali? Fala para mim. Ele falou, então, é assim que tem que ficar. É assim que tem que ficar. Não olhe, gente, cuidado, que você pode estar olhando as circunstâncias de modo errado. As circunstâncias é o estado em que as coisas estão naquele momento. Mas olhe para mim, mas nós não andamos por vista. Na hora, o estado ali não é bom, não é bom, não é bom. Nos impacta, nos impressiona, é forte demais. Não olhe para isso. Continua confiando. A Bíblia, eu li o texto, é claro que agora eu li assim, talvez você nem tenha percebido isso, mas está escrito assim, eles tinham 30 mil carros. 30 mil carros de guerra. Quem que contou isso? Fala sério, quem que ficou lá? Olha, fale assim comigo, repete assim comigo. Muito mais, vamos igreja, muito mais são os que estão do nosso lado. Conta, irmãos, começa a contar aqui, olha aqui, olha. Essa é a nossa fé. Eu não estou sozinho nessa. Mas olhar as circunstâncias, eu falar assim, gente, que é isso? 30 mil. Gente, 30 mil quer dizer o que para Deus? Sabe o que o Senhor diz? Tem mais do seu lado e você não está vendo. Tem muito mais do seu lado e você não está vendo. Lucas capítulo 8, eu vou ler essa história para você. Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, a sua filha morreu. Não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo, não tenha medo, apenas, aí nessa hora que a gente fala, me ensina a confiar em ti. Olhe para cá um instante. Estou criando um imaginário aqui comigo. Jesus falou: Jairo, vamos lá na sua casa. Gente, que apoio. Imagina Jesus colocar a mão no ombro de Jairo e falar: Jairo, vamos para a sua casa. E aí Jairo está indo, gente, nas alturas, está indo com Jesus para a casa dele, está imaginando, a hora que ele chegar e a mulher vê, você trouxe Jesus aqui em casa. Então acho que Jairo estava cantando, eu ensinei para ele uma música, aí Jairo estava cantando assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Olhava para Jesus e cantava. Eu só lembro essa parte, por isso que eu vou repetir. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E olhava para Jesus, o desespero me tomar. Depois o que fala mesmo? Isso. Situação. Acho que ele olhava para os outros e falava assim: está na palma de suas mãos. Só que ele está cantando: eu tenho um Deus. Aí chega uma pessoa. E fala para ele: Jairo, eu não sei como falar isso para você, mas sua filha morreu. O chão abre, a gente perde o chão. Nesse momento Jesus vê isso e fala isso para ele: confia, e é bonito demais, porque ainda fala assim: ela será curada. Eu acho que ele não cantou mais. Eu acho que ele foi quieto para casa, mudo. Porque é difícil, gente. É difícil, não é brincadeira. Depois dessas notícias,
Você achar alguém que você possa encostar o ombro e chorar é coisa boa demais. Mas cantar é difícil. É difícil. Não olha para isso, não. Olha para Deus. Fale assim comigo: a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida. A vontade de Deus vai se cumprir. Amém? Por último, eu termino. Eu quero ler três textos para você. Acho que não devo nem comentar nada aqui sobre isso. Só ler os 3 textos. Conhecer por experiência própria. Alguém aqui já teve experiência com Deus? Você sabe que foi com Deus? Levanta a mão mesmo, quem teve aí? Com Deus, você sabe que foi Deus. Foi Deus. Isso é tudo. Isso é tudo. Jó, chega uma hora que ele fala assim: eu não conhecia dessa maneira não era assim que eu conhecia não. Eu conhecia porque os outros falavam. E na igreja o pessoal falava, via os outros dando testemunho, achava bonito, os outros falavam. Eu conhecia que os outros falavam. Mas gente, ter uma experiência com o eterno é tudo. E eu vou dizer algo a você: Ele está aqui. Ele está aqui. Para você ter uma experiência muito forte com Ele, né? Ok? 3 textos, seguem comigo aqui, vamos lá. Gênesis 12, 7. Gênesis 12, 7. Vamos lá. Então o Senhor apareceu por isso ele é chamado Deus de Abraão. E disse: vou dar essa terra aos seus descendentes. E Abraão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Um dia o Senhor apareceu a mim. Que experiência, que toque, que momento único. Eu quero confiar nesse Deus. Ele aparece na nossa vida. Ok? Segue comigo. Gênesis 26, 2 e 3. O Senhor apareceu por isso ele é chamado Deus de Abraão e de Isaque. E disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei, darei a você e aos seus descendentes todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E diz a palavra: e semeou Isaque naquela terra, e colheu 100 vezes mais. Que experiência. Por último, Gênesis 35, 9. Vamos lá. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Por isso ele é chamado Deus de... Eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu estou tendo uma experiência com o Senhor. Eu terei experiências com o Senhor. O meu filho teve experiências com o Senhor e vai ter que ter experiências com o Senhor. Minha filha teve experiências com o Senhor e vai ter que ter experiências com o Senhor, para toda a minha casa um dia poder dizer: eu conheci porque Ele me apareceu. Em vales de sombra e de morte, Ele me apareceu. Eu não estava sozinho. As pegadas na areia não eram minhas, era dele. Curva a cabeça, fecha os teus olhos.